de agradecer a participação de todos e convidá-los para assistir à conferência de abertura do Dr. Armindo Armando, cujo título é Cidadania na Sociedade Estranha. Dr. Armindo Armando é doutor em Língua, Cultura e Sociedade, na especialidade em Herméticas Culturais, Antropologia e Sociologia. Docente da Faculdade de Letras e Humanidades da Universidade de Licumbo, em Moçambique, investigador no Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta em Portugal e diretor da consultoria Investigação e Treinamento em Moçambique. Desde já, agradecendo a presença, passo a palavra ao Dr. Armindo. Muito obrigado. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite que me foi formulado para proferir a conferência de abertura deste importante evento científico do mundo e dizer que para mim é uma honra estar aqui para discutir matérias ligadas à cidadania, educação e saberes. Eu proponho aqui nesta comunicação o tema intitulado Educação e Cidadania na Sociedade Estranha, partindo do pressuposto de que nós vivemos numa sociedade bastante atípica do ponto de vista de valores. E a nossa reflexão parte do pressuposto de que nós precisamos de refletir o nosso cotidiano. E gostaria desde já de dizer que os pontos de vista e abordagem que aqui vamos transmitir nesta comunicação resulta da experiência cotidiana pessoal, a partir do lugar da fala Moçambique, e da convergência de experiências de conviver em espaços geográficos diferentes, é o caso da convivência que tive em Portugal e na Espanha, e amizades que tenho pelo mundo, e também a convivência que tive em certo momento em Cabo Verde. E por via disto, é uma reflexão que, para mim, discutir a ideia da sociedade estranha é uma reflexão que remonta desde 2016. Como consequência imediata desta reflexão, tive o privilégio de discutir sobre a identidade na sociedade estranha. E associado a esta necessidade de refletir o cotidiano, achei que é importante discutir numa outra o ideal sobre a educação para a cidadania e vamos discutir também a ideia da sociedade estranha para explicar aos ouvintes o que é isso que nós concebemos como sociedade estranha e como é que se transfigura no processo de análise e reflexão sobre a educação e cidadania. E por fim, vamos aqui apresentar os pressupostos teóricos que nos permitem refletir o nosso cotidiano até problematizar contextos socioculturais e de convivência no nosso cotidiano. E, associado a isto, nós partimos do pressuposto que a educação para a cidadania, ou a relação que existe entre educação e cidadania, tem que ser vista como ponto de partida através de uma dicotomia existente na análise da educação entre a educação formal e a educação informal. Olhando a educação informal como espaço e ponto de partida para refletir o processo de construção de identidade das pessoas, entre parênteses até das crianças, que logo a priori encontram uma estrutura social existente num contexto social e por via disso elas vão tendo os seus valores, assim como a construção das suas identidades. E por outro lado, espera-se que estes lugares de construção de identidades iniciais sejam lugares em que o processo de ensino e aprendizagem sejam caracterizados pela aprendizagem da moral, da ética e dos valores que permitem, de certa forma, aceitar os indivíduos como pessoas que convivem em sociedade e não só que existem em sociedade. E por conta disso, achamos que é importante também analisar sobre pressupostos teóricos que nos permitem dizer que não estamos perante uma sociedade estranha e é por isso que o objetivo central desta comunicação é, de certa forma, refletir como é que a educação e a cidadania pode interferir sobre o modo de vivendo e analisar como é que a crise de hoje que vivemos, me refiro das guerras, me refiro das mudanças climáticas, alterações climáticas, todo esse contexto, que são influenciados por uma sociedade que eu chamo de sociedade estranha. E ali, a partir desta abordagem introdutória, achamos que é importante discutir a relação que existe entre a educação e cidadania. Quando percebida a educação como ponto de partida informal, de transmissão de valores, de modo de ser e modo de estar em sociedade, nós estamos a partir do pressuposto que esta educação não termina neste espaço geográfico,
mas também queremos aceitar a existência do relativismo educativo, porque em cada sociedade, tal como a cultura, em cada sociedade tem seus valores. Mas já existe algo em comum a nível mundial, a nível global, em que o bem ele prevalece no processo de ensino e aprendizagem. A ética é um dos valores que é considerado como importante e de valor que tem que ser transmitido em todas as sociedades. E que, pois embora se reconheça a existência do relativismo cultural, por consequência disso também haja o relativismo sobre valores da educação informal, existem valores universais. Por exemplo, o respeito aos direitos humanos, o respeito à dignidade alheia. São valores universais que em todas as sociedades se procura, de certa forma, pôr como valores importantes. Em contrapartida, a formação do ser humano, apesar de começar na família, na sociedade, existe um espaço geográfico que é determinado com condições criadas para que possa ser, se pensa ser um espaço de continuidade de transmissão desses valores, que é a escola ou o espaço educativo formal. Nesses espaços educativos formais, o processo de construção da cidadania, ele tem que ver como um espaço de apostas para o processo de construção de valores e de construção da coesão social. Só que o problema é que a relação que existe entre a educação formal e informal, ela é feita numa relação de poder. Uma relação de poder em que, de certa forma, procura transmitir a ideia de que os valores culturais de uma determinada cultura, de uma determinada sociedade, não são tão superiores em relação àqueles valores que foram definidos do ponto de vista político, na perspectiva da educação e política do. Me refiro à questão dos currículos, do conteúdo e a estrutura metodológica que se pode utilizar nesses espaços educativos. Entretanto, nem com isso que pretendemos dizer que a educação formal seja um problema para a educação informal, porque espera-se, e o que existe a nível no contexto global, é de que a educação formal seja continuidade e aprofundamento daqueles valores que estão consolidados na educação informal. E nós entendemos que neste contexto tem que existir, de fato, uma colaboração entre o que a educação informal prevê como valores e aquilo que a educação formal pretende construir como cidadão. Ou seja, temos uma educação informal preocupada na construção de identidades e temos uma educação formal preocupada na construção do cidadão. Então, entendido aqui o cidadão como aquele indivíduo que reconhece os seus direitos e seus deveres e procura cumprir. Mas, além de reconhecer deveres e direitos, tem uma coisa mais importante que o processo tem que trazer. É a questão de trazer a evidência da responsabilidade, trazer a evidência da colaboração, a evidência da interculturalidade dentro de um determinado espaço geográfico, que tem sido uma das grandes crises na sociedade em que vivemos hoje. É por isso que achamos que a cidadania, neste contexto, olhada como espaço, como um momento de construção de identidades a partir da educação formal, deve ser entendida como um espaço onde se traz a referência aos direitos humanos, se faz referência aos direitos humanos, é o caso da igualdade, da democracia e da justiça social. Mas então a questão começa ali. Numa sociedade em que se preza ainda por uma educação para todos, quase a educação formal passou a ser a tônica de todas as sociedades, de todos os governos, de todos os estados, como é possível ainda pensar numa sociedade em que as nossas democracias são tão frágeis a nível global? Há um problema. Como é possível ainda pensar que o processo de igualdade seja ainda um desafio? Hoje em dia se fala da existência de espaços geográficos em que há países que até hoje, mesmo a igualdade entre a mulher e o homem, mesmo trabalhando em pé de igualdade do ponto de vista profissional, em termos de remuneração, tem sido distinguido do ponto de vista de gênero. Então, onde é que estamos? Até que ponto é que conseguimos construir uma sociedade que nos permite garantir que todo o processo educativo permite consolidar a educação para a cidadania, permite consolidar uma convivência pacífica e coesão social. De justiça social, já se fala muito em todas as sociedades. Há relatos, quase em todo o mundo, em todos os países, sobre o problema da justiça social. É entendida a justiça social aqui, não na perspectiva de distribuição de riqueza, mas na perspectiva de John Rawls, a ideia de criação de condições para uma equidade social. Não na perspectiva de distribuição de riqueza apenas, mas também a justiça social entendida na perspectiva de análise das necessidades em função do contexto social em que as pessoas se encontram. Já tivemos muitos exemplos em que, no âmbito do Covid-19, já passado, embora haja focos até então,
Já tivemos exemplos em que as sociedades que menos condições financeiras tinham foram menos privilegiadas do ponto de vista de acesso à medicação ou mesmo à vacinação. Então, há um problema global, que não é um problema local, de análise sobre o que seria, então, a justiça social. Como é possível, então, a partir dos órgãos internacionais que tomam decisões, nesses órgãos decisórios, criar a ideia de justiça social através da criação do conceito, da apropriação do conceito de cidadania? Então, este é um dos grandes problemas que se deve pensar hoje quando discutimos a ideia da cidadania. E, por outro lado, partimos do pressuposto que, enquanto processo educativo, a educação para a cidadania visa contribuir para a formação de pessoas responsáveis, autônomas, solidárias e com conhecimento que exercem os seus direitos e deveres. E o que se coloca neste contexto é que como é que a sociedade atual se apropria da justiça, da responsabilidade, quando está numa situação de fazer o bem e que este o bem lhe prejudique? Ou seja, como é que as pessoas estão dispostas a falar, a construir um saber que, de certa forma, vai destruir o seu mau comportamento em sociedade atual? Então, vivemos numa sociedade em que a justiça só é justa quando ela está a nosso favor, e não necessariamente quando ela pretende trazer uma justiça e dar a justiça a quem merece. E uma das coisas importantes, quando nós discutimos aqui a ideia de educação e cidadania, é de que a escola, hoje em dia, constitui um importante contexto e espaço para a aprendizagem e exercício da cidadania. Nós não podemos, aquilo que já disse logo a priori, pensar que é possível construir uma perspectiva, uma ideia, um imaginário sobre a cidadania fora do contexto escolar. Porque a cidadania também exige a responsabilidade, e essas responsabilidades, logo a priori, exigem o conhecimento do contexto social. E esses conhecimentos do contexto social são baseados com evidências científicas, até com o segmento das normas internacionais, nacionais e locais. Só que aqui começa o problema. A cidadania para quem e para o quê? Porque o processo de seguimento das normas locais exige o conhecimento e aprofundamento da cultura, exige o conhecimento e aprofundamento do contexto sociocultural em que as pessoas se encontram inseridas ou onde a pessoa pretende que seja reconhecido. E nós hoje nos encontramos, mas não nos conhecemos. Nos conhecemos, mas não nos reconhecemos. Somos uma sociedade estranha. E daí, antes de discutir mesmo a ideia da estranheza da nossa sociedade, que é um conceito que eu trago como um mecanismo de crítica ao contexto social, encontramos aqui algumas dimensões que devem ser olhadas como um mecanismo global para a construção desse espaço de uma educação capaz de consolidar a cidadania. Primeiro, é preciso criar mecanismos específicos para a educação para os direitos humanos. Vivemos todos os dias verificando, olhando, analisando reportagens televisivas de jornalistas a evidenciar, de certa forma, a violação dos direitos humanos ao nível mais alto. Quando digo ao nível mais alto, é que existem violação de direitos humanos não fundamentais, mas existem violação de direitos humanos fundamentais. É o caso, por exemplo, o extermínio que tem acontecido, é o caso, por exemplo, da tortura violando os pactos internacionais. Nós já não podemos procurar muito longe os exemplos, que é, para mim, num momento em que, neste século, ainda que se discute os direitos humanos com maior profundidade, haja ainda focos de conflito em que a morte não é uma coisa sensível. Então, a educação para a cidadania está a falhar a sua missão. Está a falhar a sua missão no processo de construção de saberes para interferir nos processos de tomada de decisão, para que os tomadores de decisão, a olhar a morte, a olhar a tortura, a olhar massacres como algo negativo em sociedade, possam se apropriar com responsabilidade. Então, a ideia de cidadania tem que deixar de ser um problema discutido a nível local, tem que passar a ser um problema de ser discutido a nível global. O nosso maior problema nos organismos internacionais, nos organismos multilaterais e até no contexto diplomático, é que nós discutimos os direitos humanos, esquecemos de discutir a ideia de cidadania. É que, para cumprir seus direitos humanos, é preciso que as pessoas se apropriem da cidadania. Criem saberes que lhe permitem ter uma educação de respeito e a consolidação da cidadania. Mas nós encontramos, a nível global, vários fóruns internacionais com rios de dinheiros envolvidos, gastos, pessoas a terem todo tipo de mordomias só para ir discutir os direitos humanos.
é que, para mim, o direito dos humanos é consequência de conhecimento profundo da cidadania, de conhecimento profundo de construção de saberes que permitem entender que a cidadania pressupõe responsabilidade, e esta responsabilidade envolve o respeito aos direitos humanos. Outro elemento importante que devia ser discutido e abordado neste contexto seria a educação ambiental ou a questão do desenvolvimento sustentável. Mas o problema, nós vivemos numa sociedade de relações de poder. Como é possível ter uma educação ambiental ao mesmo tempo um desenvolvimento sustentável em sociedades bastante dicotômicas? Há informações, há relatos, há abordagens que nos permitem, por exemplo, dizer educação para a cidadania ou educação ambiental seria consciencializar todo homem para que ele, de certa forma, se aproprie da necessidade de preservação do meio ambiente, tendo em conta as consequências que vivemos hoje em dia no que concerne à exploração dos recursos naturais e, como consequência, existe, de certa forma, as alterações climáticas. Só que essas alterações climáticas são caracterizadas várias vezes por interesses econômicos. O capitalismo, que de certa forma vai influenciando a forma como é que as pessoas fazem esta abordagem. Exemplos não faltam. Quando falamos de educação ambiental, é uma educação que foi construída para que, de certa forma, os que sofrem da consequência das alterações climáticas possam, de certa forma, se apropriar como parte de culpados e não parte capaz de influenciar para que as pessoas que mais criam, as indústrias, aquelas pessoas que criam o desmatamento, sejam responsáveis por este processo. Há um exemplo muito claro, lembro muito bem, quando o presidente Lula assumiu o poder no Brasil, no seu terceiro mandato, fez uma advocacia a nível global muito importante, na COP, que dizia que é preciso responsabilizar as organizações, não basta apenas trazer uma educação para a cidadania, é preciso reflorar, é preciso repor os danos. E este processo de compensação ambiental não há muita responsabilidade. Então, uma educação ambiental virada à educação para a cidadania exige logo a priori a responsabilização das pessoas que criam esses danos e não necessariamente chamar as pessoas e consciencializar as pessoas. Porque várias vezes este processo de conscientização das pessoas tem sido um esforço mínimo em relação a quem explora, em relação a quem cria os danos. Então, uma educação para a cidadania no contexto ambiental exige, de certa forma, o reforço de conhecimento do que seria a cidadania empresarial, do que seria a cidadania. Não estamos aqui a falar da responsabilidade social das empresas. Estamos a falar de uma cidadania empresarial, cidadania industrial, aquela que permite dizer que os danos que eu criei não vou prejudicar apenas as pessoas que estão ao meu redor, mas estou a criar danos para o planeta. E é uma responsabilidade que deve ser acompanhada. Razão pela qual falarmos do desenvolvimento sustentável, eu dizia aqui logo a priori, é um desafio, porque várias vezes o desenvolvimento sustentável é mais visível para as sociedades sustentáveis. As sociedades sustentáveis porque têm condições para implementar as políticas da sustentabilidade. Mas as sociedades que dependem, por exemplo, do meio ambiente, que vivem do meio ambiente do ponto de vista de exploração de recursos naturais para a sua sobrevivência. Um exemplo claro, por exemplo, são os carvoeiros, que em Moçambique nós temos os carvoeiros que depois vendem o carvão para a sua sobrevivência. Como é possível? O que é possível fazer para que essas pessoas sejam colocadas num contexto de economia global para participar no processo de desenvolvimento sustentável? É um dilema. Então, há um problema do processo de construção de saberes para a criação da ideia de uma educação ambiental que permite um desenvolvimento sustentável. Tudo isto motivado por interesses capitalistas. Mas também temos um outro problema, uma outra abordagem que deve ser analisada como prioridade no processo de cidadania, que é a educação financeira e do consumidor. Várias vezes, é verdade que muitas vezes fala-se muito da educação financeira. Eu acho importante que a educação financeira tem que ser acompanhada com a educação do consumidor. Em países desenvolvidos, o direito do consumidor é muito preservado e há muita responsabilização. Mas em países não desenvolvidos, que são aqueles países que importam produtos sem devida qualidade, a responsabilização dos fabricantes é menor. E este processo da educação financeira que permite a construção da cidadania também exige a construção de um mecanismo bastante importante para ligar entre as sociedades consumistas e as sociedades produtoras, para que, de certa forma, haja uma conectividade global, para que o consumidor e o produtor ou importador exportador tenham consciência de que qualquer produto que se consome e é mal conservado tem um impacto financeiro a nível global.
E esta responsabilidade parece que ainda não foi apropriada dentro das especialistas e analistas do contexto da educação financeira. O mais importante neste ponto é de que o processo de construção de identidades passou a ser dependente não apenas da educação e da cidadania, mas passou a ser dependente do capital. E como consequência, é que as coisas mais importantes na nossa sociedade, que são mais valorizadas, é o empreendedorismo e não os saberes. Eu tenho visto uns memes até que dizem, coloca uma imagem de um doutor, uma imagem do empreendedor que tenha concluído a sua quinta classe. E as pessoas fazem um balanço. Diz, o doutor usa um carro mais caro, menos caro em relação ao empreendedor. Onde é que está a lógica disto? Esquecemos ainda a ideia de que o processo de construção de condições e construção de condições até de viaturas mais importantes passa de um processo de construção de saberes logo a priori. Então, há um problema do processo de educação que permite criar uma cidadania global com responsabilidade e com valores mais éticos. Diria aqui também, falaria a questão da educação intercultural, mas importa-me falar a educação para a paz. A educação para a paz, como mecanismo da apropriação da cidadania, é um desafio muito grande. E eu acho que, à semelhança dos direitos humanos, que é discutido nos fóruns internacionais, a educação para a paz hoje passou a ser uma quimera, passou a ser uma utopia. Porque o processo de construção de paz não basta dizer, não basta ter intenções ou vontade política. É preciso ações transformadoras que permitam a inclusão das pessoas que se sentem excluídas naquela sociedade. Porque os conflitos, atritos sociais, embora acompanhem a evolução do homem, mas elas são fáceis de serem criadas do que de serem resolvidos. Então, há um problema a nível global do processo e da forma como é que se constrói saberes através de uma educação que permite construir uma paz a nível global. Como dizia Kant, há uma ideia de que quem quer a paz tem que se preparar para a guerra. Há uma ideia agora de preparar para a guerra para triunfar. Como se justifica que em pleno século que vivemos com muito desenvolvimento tecnológico, com a sociedade evoluída do ponto de vista de informações, ainda prevaleçam focos em países considerados civilizados a se agredirem? Ou seja, estamos num contexto em cujo mecanismo da educação, aquela educação em que visa aprimorar e valorizar o diálogo, que visa encontrar o consenso, foram substituídos. Aquilo que nós considerávamos valor, em certos lugares passou a não ser valor, embora considerássemos valor universal, mas outros lugares não são valores. Por isso que temos conflitos que vai afetando a nível global a sociedade. É por isso que o conceito de sociedade estranha surge para dar uma crítica à forma como é que construímos nossos saberes e apropriamos. Há países que dizem que a cidadania significa, logo a priori, se comprometer em ir à guerra para defender os nossos interesses. Afinal, guerra com quem? De homem para homem. Apenas são fronteiras politicamente identificadas para atender interesses comerciais. E onde está o problema? O problema é que o processo de construção de saberes hoje em dia não se baseia apenas nos interesses socioculturais da convivência ou da comunicação intercultural. Elas são baseadas nos interesses econômicos e olhando o outro como um espaço em que se pode reproduzir esses interesses econômicos. Então, uma sociedade como nossa vai tendo valores invertidos. E esses valores invertidos, dependendo do lugar, vai trazendo clima, tensão. Eu chamo de sociedade estranha nos dias que vivemos hoje, é que aquilo que achávamos que era valor, era importante, hoje passou a ser algo relativo. Mesmo até o direito à vida passou a ser algo relativo. Lembro muito bem que no meu contexto, na minha infância, eu sou moçambicano e no meu contexto cultural, na infância, era proibido você ver as pessoas a passarem com a urna, irem para o cemitério. Mas hoje em dia as pessoas até constroem casa perto do cemitério. Já o mito não existe, foram substituídos por outros valores consolidados por conta da convivência social do contexto da globalização. Então, há um problema da nossa sociedade. E este problema, eu vou colocando isto como uma sociedade estranha. Uma sociedade que busca valores que não se sabe de onde é que saíram. Uma sociedade que tem uma identidade que não sabe qual é o seu fundamento. Mas todo o processo de construção de identidade tem que ter fundamento, princípios e valores.
Hoje, não precisamos disto. As pessoas têm facilidade de ir se filiar a um movimento rebelde ou terrorista só simplesmente porque gostariam de ver o sangue. Gostariam de ver derramamento de sangue na sociedade. Acontece. Em Moçambique já temos o problema de terrorismo em Cabo Delgado, mas é uma questão muito mais rural, embora também afete o contexto social, mas também há relatos a nível global que acontecem no contexto urbano. Em convivência, aqueles lugares que seriam para confraternização, que seriam lugares para convivência ética entre a sociedade, são esses mesmos lugares que são usados para, de certa forma, a criação de lutos. E também podemos ver como é que o ser humano, só para explicar a ideia da estranheza da sociedade e também do próprio ser humano, como é que o ser humano, em contextos geográficos diferentes, discute, analisa e compreende quando se traz, por exemplo, o reconhecimento das comunidades do LGBT+. As sociedades mostram bastante resistentes. E aqui é uma questão dicotômica. É uma questão cultural. Mas o problema não é sobre a diversidade. A diversidade de ideia, de concordância, ela tem que ser respeitada. Mas o problema é que, por detrás da falta de reconhecimento da identidade do outro, isto acaba incluindo em conflito até em perseguição, que até culmina em morte. E até culmina em legislações pesadas para penalizar um determinado grupo que não concorda com a opinião dos outros. Para onde é que caminhamos? Esquecemos a ideia do pluralismo, esquecemos a ideia da diversidade e achamos que nós podemos impor a nossa ordem de identidade cultural. A mesma forma, se pode construir, ou seja, temos uma forma ainda de pensar bastante imperialista, de dizer que o modo de pensar e de construir a identidade social e nossos valores devem se basear naquelas pessoas que têm o poder de decisão. Esta falta de tolerância não só acontece no contexto das relações interpessoais, mas também no contexto cultural intergeracionais. Por exemplo, no nosso contexto moçambicano até africano, a poligamia não é um problema. Mas tem outros lugares que a poligamia é um problema e que tem que ser problematizado. Mas o inverso, os mesmos grupos sociais, as mesmas identidades que dizem a poligamia é um problema, que é uma questão cultural até, dizem que o LGBT também não é problema, mas quando vem para um contexto em que problematiza isto, também é um problema. Então, há valores que são colocados como direitos humanos, por exemplo, o LGBT, e há valores ignorados. Como é que então podemos criar uma cisão para que esta diversidade, este reconhecimento possa nos permitir uma convivência e as pessoas estejam livres de escolher aquilo que querem ser? Não basta nascer com uma determinada identidade. As pessoas devem escolher. Só que este processo, o problema é que se estabelece numa relação de poder, numa relação imperialista. Como se sabe, os movimentos LGBT são movimentos basicamente ocidentais, mas o conceito e debate sobre a poligamia são questões sobre a africanidade. E como é que se relaciona num momento em que o contexto de convivência social se pode criar uma cisão por via disso aceitar que o mundo não pertence apenas ao Ocidente, pertence a um conjunto de pessoas? Sociedade estranha. Uma sociedade que ainda acredita que é possível impor no outro o que ele deve e o que ele não deve. E também, um dos elementos que nos permite que nós vivemos numa sociedade estranha, não apenas líquida, é o fato de termos argumentos, pessoas que usam a sua razão para justificar invasões. Aconteceu o mesmo na Primeira Guerra Mundial, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, mas até hoje as pessoas procuram criar teorias que sustentam a ideia de que é preciso criar saberes educacionais, educativos, que permitem, de certa forma, justificar uma guerra. Eu, uma, de certa forma, não diria irracionalidade, estaria a cair na mesmice de que intolerância do ponto de vista da diversidade, mas do ponto de vista de valores universais da humanidade, é um problema que, na minha opinião, tem que ser olhado como um problema de sociedade estranha. Uma sociedade, aquela que se preza por valores, tem que ter um padrão de aceitação daquilo que são os valores universais. O direito à vida é um valor universal. Também diríamos que uma sociedade estranha, nos dias de hoje, mas não generalizaríamos, é que nós vivemos numa sociedade em que a solidariedade perdeu valor. Reconhecendo que há pessoas solidárias, mas do ponto de vista da estrutura social, a solidariedade vem perdendo a sua importância na sociedade. A humanidade, a empatia, o respeito, o reconhecimento e o direito à sensibilidade são coisas que, de certa forma, ao longo do tempo vão perdendo valores e,
de certa forma, vão criando um mecanismo de construção de uma identidade bastante vazia. E como considerações finais, diria que numa sociedade estranha como a nossa, precisamos de repensar a identidade, de repensar a humanidade. Só que este movimento global, este movimento que tem que ser global, de transformação da estranheza para uma sociedade bastante coesa, tem que ser um movimento que começa com as nossas identidades culturais, que começa com as nossas raízes, que começa com os nossos valores, e por via disso influenciar as políticas, as micropolíticas, aquelas que começam nas comunidades e em escadaria vamos, de certa forma, atingindo os níveis mais altos. Eu sei, estou ciente que há muitos movimentos, até organizações não governamentais que trabalham nesta matéria de humanizar a educação para a paz, mas há um problema bastante sério. É que este processo é começado com interesses econômicos. Há um interesse econômico para falar sobre a paz. Há um interesse econômico, nós chamamos isso de economia do conflito, de prolongar a guerra para que as organizações subsistam e tenham condições de manter as suas vaidades econômicas. Então, o problema para mim, para termos uma sociedade coesa, que parte de uma educação para a construção da cidadania, construção de saberes de valor universal, deve se basear na transformação e no debate sobre o que consideramos de valor a partir das nossas culturas, a nossa identidade, tendo como sempre referência aquilo que é a humanidade. Muito obrigado. Mais uma vez, eu queria agradecer muitíssimo a presença do doutor Armindo Armando, que foi um grande prazer ouvi-lo, e é importante realmente esse tipo de estudo sobre educação, cidadania, essa questão dos princípios que são globalizados e o momento em que o Ocidente também se considera sempre dono da razão e dono da palavra final de tudo. Nós que vivemos no sul global, e, enfim, e que temos e lidamos com essa realidade, nós que vivemos, não é porque eu não vivo, né? Eu vivo em Portugal, mas, enfim, eu sou brasileira, né? E sei muito bem o que é viver nessa periferia do conhecimento, sempre subjugado a esse colonialismo, e isso realmente é uma coisa que já acabou, né? Já deu o que tinha para dar, a gente agora quer saber de poder também protagonizar e poder também colocar o que o que são os nossos estudos, o que são as nossas realidades, o que é a nossa cultura, e que ela também seja valorizada, respeitada, e que a gente dê prosseguimento para uma coisa, doutor Armindo, que eu achei fundamental, que o doutor falou, que é a questão da cultura da paz. Né? Quer dizer, a gente precisa cada vez mais, o planeta não aguenta mais viver a guerra. Né? Então, eu acho que a gente precisa cada vez mais elaborar e trabalhar, e isso é na educação. O caminho da cultura da paz nasce na educação e se cria na educação e se finaliza na educação, né? Porque ela vai sendo constituída e propagada através das nossas crianças. Então, queria agradecer muito a sua fala, muito boa, muito importante para que a gente se conscientize disso. A 10ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica é uma realização do Conjugare, com apoio da editora Cravo, sendo sua realização nos dias 16, 17 e 18 de abril de 2024. O Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura, é uma entidade que reúne pesquisadores de diversas áreas de conhecimento ligados a instituições de ensino e pesquisa de todo o mundo. Com sede no Porto, em Portugal, a missão do Conjugare é a promoção do ensino e pesquisa e da comunicação e divulgação científica, articulando a produção da comunidade acadêmica com as demandas sociais para o desenvolvimento. Nossos projetos conjugam ações sociais, culturais e científicas que são entendidas como um tripé importante para a formação de uma sociedade crítica e de bem-estar. Agradecemos a participação e convidamos todos a assistir às comunicações que se encontram disponíveis no canal do Conjugare no YouTube. Obrigada.